Olha só, pessoal, eu sou o Vitor e gostaria de passar aqui alguns minutinhos com você, compartilhando algo bom, compartilhando preciosidades, falando de uma forma um tanto genérica a respeito do Evangelho. E só o Evangelho é aquilo que nos é algo bom, absolutamente bom. E quando eu falo de falar de forma um tanto genérica a respeito do Evangelho, é porque não tenho em mãos a intenção nem de pregar e nem de fazer um estudo, mas apenas de conversar, de trocar uma ideia, como se você estivesse aqui comigo, como se nós estivéssemos juntos, para a gente trocar uma ideia, para a gente falar a respeito do Evangelho, essa coisa maravilhosa que nos foi dada gratuitamente. Eu tenho em mente aqui, aliás, eu tenho aqui no meu smartphone um texto lá de Judas, o versículo 3, eu gostaria de lê-lo para você porque é muito bom. Judas diz o seguinte: amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhasse pela fé uma vez por todas confiada aos santos. Eu gosto muito desse texto, porque embora Judas inicialmente tivesse em mente escrever a respeito da nossa salvação comum, mas de repente ele muda de ideia, ele quer falar sobre a fé. Já no seu tempo, já na sua época, ele percebe que existem muitos que estavam querendo desvirtuar o Evangelho. Ele percebe que existem muitos que estavam distorcendo o Evangelho, estavam distorcendo o que significa fé, de fato, de verdade, genuína, verdadeira. E aí ele resolve escrever essa epístola nos exortando a que a gente, como comunidade, batalhássemos pela fé comum que foi confiada aos santos, que somos nós. Por isso a gente vai falar um pouco genericamente a respeito desse assunto. Porque, meu Deus do céu, existe algo mais simples do que a fé? Existe algo mais maravilhoso do que a fé? A fé que nos foi dada como dom? A fé que nos foi compartilhada por Jesus, sendo Ele mesmo o autor e consumador da nossa fé? A fé é uma dádiva preciosa, maravilhosa, e que a gente não pode deixar que ela escape por entre os nossos dedos como água. A fé, como o Senhor Jesus nos deu, ela é verdadeira, ela é genuína, se ela tão somente estiver colocada no Evangelho. No Evangelho de Jesus, não no Evangelho da igreja. Seria excelente se a gente pudesse fazer essa separação, o Evangelho da igreja e o Evangelho de Jesus.
E quando eu falo de igreja, eu falo da igreja institucionalizada. Da igreja como a gente percebe, da igreja como está aí para nós. Eu não estou falando daquele corpo santo, composto por cada pessoinha que nasceu de novo e que pertence ao corpo de Cristo, a qual nós conhecemos como igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu não estou me referindo a isto, a esta coisa maravilhosa, a igreja viva, real, verdadeira de Jesus, que nesse sentido ela é universal, porque ela se encontra nos 4 cantos da terra. O evangelho ao qual me refiro não é o evangelho da igreja de Jesus. O evangelho ao qual estou me referindo aqui é o evangelho da igreja institucionalizada. Portanto, o evangelho de Jesus é um. O evangelho da igreja institucionalizada é outro. É assim que é. Só não percebe quem literalmente não quer perceber, não quer ver, não quer enxergar. É bom a gente fazer essa diferença, para que quando você vir alguém criticando a igreja, não é a igreja de Jesus que caminha triunfante e que somente Ele conhece e que anda de acordo com a vontade dEle estabelecida, manifestada, revelada no Evangelho. Não. Não. Estou falando do Evangelho, do outro Evangelho, o Evangelho pertencente à igreja institucionalizada. Esse outro Evangelho entra em conflito direto com o Evangelho de Jesus. O Evangelho, portanto, da igreja entra em conflito, ou está em conflito constante, com o Evangelho de Jesus. É simples assim. Ora, já nos tempos dos apóstolos, havia isto. Já havia muitos que pervertiam a fé, já havia muitos que pregavam um outro evangelho, já havia muitos que retiravam do evangelho a cruz, e daí quando se retira do evangelho a cruz, o mesmo se desmorona, porque ele fica sem alicerce algum, literalmente a casa cai. Já na época de Judas ou dos apóstolos, isso já existia. Daí o texto que eu li ser bem conveniente. Ele escreve uma epístola inteira, uma carta inteira, com o objetivo de nos exortar, para que a gente venha a batalhar pela fé que de uma vez por todas nos foi dada. Interessante que Paulo ele usa uma frase bem semelhante lá em Colossenses, quando ele fala para a gente lutar juntos pela fé evangélica. E outra vez, essa fé evangélica de Paulo, ele não tinha jamais em mente a fé evangélica como se entende hoje. Não. Lutar juntos pela fé evangélica, essa que aí está, eu literalmente estou fora. Essa é uma batalha da qual eu não participo. Essa é uma bandeira que eu pessoalmente não levanto. A fé evangélica, que está aí como nós a conhecemos, eu não levanto essa bandeira. Mas, juntamente com Paulo e com o espírito do Evangelho, eu batalho, eu luto pela fé evangélica. E a fé evangélica que ele está dizendo
é aquela fé qualitativa, é aquela fé que traz qualidade, é aquela fé que traz consigo a consciência genuína, verdadeira do Evangelho da Graça. É essa fé que planta os nossos pés no chão do Evangelho e faz com que dali nada e nem ninguém nos arranque. É deste tipo de fé que Paulo fala, juntamente com o Judas, que foi o texto inicial que a gente leu. É por esse tipo de fé que a gente deve lutar. É por esse tipo de fé que a gente precisa dar as mãos. É aquela fé que provém da cruz. É aquela fé que provém daquele sangue derramado. É essa fé pela qual a gente luta. É por essa fé que a gente bate de frente, que a gente resiste ao diabo e ele fugirá de nós. Porque é uma fé que provém das verdades mais fundamentais do Evangelho de Jesus. Aí sim, quem quer que seja, que comece a lutar e discernir essa fé, aí não tem para ninguém. Porque é uma fé que quando a gente lança a mão dela, em nós, ela cria raízes. Por ela provir tão somente do Evangelho da Graça e da Cruz, ela catapulta a nossa alma, o nosso ser, para além do véu. Para além do véu. Criando em nós segurança. E segurança é tudo quanto o Evangelho oferece para nós. Segurança eterna. Mas isso é o Evangelho de Jesus que oferece-nos segurança eterna. O outro Evangelho, o que aí está, aquele paliativo, esse de barganhas, esse abraçado, proclamado, pregado por 99,9% das igrejas, esse não é evangelho. Porque se assim o fosse, a igreja chamada evangélica, como a gente a conhece aí, ela não estaria no estado de total desonra que ela se encontra. A igreja primitiva, que vivia sob o evangelho da cruz, lá em Atos diz que ela caiu na graça do povo. A igreja contemporânea, a igreja atual, a igreja pós-moderna, ela é exatamente o oposto. É uma igreja que caiu na desgraça do povo. E se assim é porque o que ela vive e o que ela proclama como sendo o evangelho não é evangelho de fato. Porque, meu Deus, o evangelho é coisa boa. É simples assim. O evangelho é tudo de bom. O evangelho não é boa nova. O evangelho não vem carregado para nós de convicções, de certezas absolutas concernentes ao amor de Deus, concernente ao reino do Filho do seu amor. É assim que é o evangelho. O evangelho de Jesus, o genuíno, o verdadeiro, o evangelho de Jesus, não é aquele que pacifica a nossa alma, não é aquele que faz o nosso ser entrar no descanso, não é aquele que tira da nossa mente
ou da nossa consciência toda a culpa, todo o fardo de culpa. Culpa por não ser bom o suficiente. Culpa por não fazer o bastante. Culpa por ser quem você pensa que deveria ser. Culpa. O Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, ele porventura não traz todas essas coisas maravilhosas para nós? Logicamente traz. Isso é boas novas. Então por que a gente encontra tanta gente confessando um evangelho, ou confessando ser cristã ou evangélico, mas são pessoas carregadas de culpas, de medo, pessoas que não trazem consigo traço nenhum de serem gente pacificada, gente do bem, mas são pessoas absolutamente inquietas. São pessoas tentando, com Deus, fazer barganhas. Com o próximo, manipulá-los. Ora, o Evangelho de Jesus não produz em nós esse tipo de efeito. O efeito que o Evangelho de Jesus faz em nós são todos aqueles mencionados por Paulo em Gálatas 5. Fruto do Espírito. Paz, amor, longanimidade. É só ler lá. Esses são frutos do Evangelho verdadeiro, do Evangelho de Jesus. Mas você não pode encontrá-los no outro Evangelho. Parece que no outro Evangelho, parece que no lado de lá você só encontra medos, culpas, impaciências, não pacificações, desespero, barganhas, manipulações de Deus e do próximo, tentativas de tornar Deus um ser semelhante a mim, de modo que eu possa dissuadi-lo, manipulá-lo. São características desse outro evangelho. Mas o conselho para nós é que a gente batalhe por uma fé genuína, por uma fé verdadeira, por uma fé que coloque o meu ser alicerçado na esperança do Evangelho, na esperança da ressurreição. É com isso em mente, é tendo isto em vista, que a gente precisa viver. Viver de acordo com a esperança que o Evangelho oferece para nós. Esperança da ressurreição. A esperança de que a qualquer momento, qualquer um de nós, pode ser lançado direto na glória eterna de Deus, aonde tudo ficará absolutamente patente. O mergulho radical que a gente deu na glória de Abba, na glória do Pai. E isso somente o verdadeiro Evangelho é capaz de incutir em nós, de colocar em nós. O Evangelho paralelo não faz isso. O Evangelho da igreja não faz isto. O que faz isto é o Evangelho de Jesus. E como eu disse que eu ia falar de forma generalizada, falei sim, um pouco de forma generalizada,
sem ter em mente um foco específico, mas qualquer hora dessas eu vou voltar para a gente partilhar. Hoje foi apenas o meu primeiro vídeo e por ser sempre a primeira vez, você fica um tanto inquieto diante da câmera. Mas eu vou voltar num outro vídeo e a gente vai falar mais a respeito do que seja evangelho de fato e de verdade. Do que seja genuinamente evangelho, capaz de conectar-me ao Deus, ao Abba, ao Pai do Senhor Jesus Cristo, de forma absoluta, pacificadora. Beleza? Então tá bom. Um abraço e até a próxima.